Jonas 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Capítulo 4, versículo 1 a 3 agora. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Amados, terminamos a última aula, há alguns meses atrás, nem lembro quando, mas quem tem acompanhado, se lembra que nós terminamos a última aula com uma cidade inteira aos pés do Senhor. Jonas havia pregado uma mensagem de condenação, e todos os habitantes de Nínive se converteram, se voltaram para Deus, abandonaram seus pecados, se entregaram ao Senhor. Eles se humilharam, oraram, buscaram a face de Deus, se converteram de seus maus caminhos e, literalmente, Deus, que é rico em misericórdia, perdoou seus pecados e sarou a sua terra. Esse acontecimento, amados, foi algo incomum, algo inédito. Sabe por quê? Porque todo avivamento, como o que aconteceu aqui na cidade de Nínive, todo avivamento, ele é precedido de muita oração, de muito jejum, de muito arrependimento e também pregação bíblica. Todo avivamento. Se você ler os avivamentos da história, você vai ver que essa era a regra. Que eu me lembre, todas as vezes que Deus converteu toda uma cidade, havia por trás desse mover um homem ou uma igreja que se colocavam na brecha da oração, do jejum. Por exemplo, em Florença, na Itália, um homem chamado Jerônimo Savonarola, ele foi usado por Deus para converter toda uma cidade. Ele passava muito tempo em oração, muito tempo em jejum, e quando ele se levantava para pregar, havia choro, havia arrependimento e havia conversão. Como resultado, abreviando aqui a história que é longa, desse grande mover de Deus na Itália, isso no século XV, o povo abandonou as leituras mundanas e passou a ler os sermões de Jerônimo Savonarola. O povo deixou as músicas mundanas e passaram a ouvir hinos de louvor ao Senhor. O povo deixou uma vida imoral, uma vida devassa, para buscar a santidade aos pés do Senhor. Os ricos passaram a socorrer os pobres, e etc, e etc, e etc. Em Florença, as crianças fizeram uma procissão como resultado dessa pregação, ou desse mover de Deus em toda uma cidade. Fizeram uma procissão, coletando máscaras de carnaval, livros obscenos e demais objetos supérfluos que alimentavam a vaidade do povo da época, e depois formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura, e ali botaram fogo. Isso foi o que aconteceu nesse período. Jerônimo Savonarola pregou num período de 8 anos, depois foi martirizado de maneira terrível. Para os irmãos terem uma ideia do que Deus fez e como o povo foi tocado, o povo se levantava à meia-noite e ia para a porta da igreja esperar o culto. Nós temos escola dominical 8 horas da manhã, e é uma batalha espiritual para estar aqui. Mas o povo acordava meia-noite e já estava ali guardando ou ansiosa para estar ouvindo a pregação da palavra. Então Deus fez uma limpeza moral nessa época. E o que falar também no país de Gales, no século
20, Evan Roberts, o instrumento usado por Deus naquele período, ele passava dias e dias em oração e em jejum, pedindo a Deus para avivar a sua nação, para que houvesse um mover naquela nação, porque o povo andava de maneira devassa, totalmente imoral. A criminalidade da época estava fora do comum, como temos visto aqui na nossa cidade. E a oração constante de Evan Roberts era: Deus, enche-me do teu Espírito Santo. Deus, envia um avivamento. Em seu trabalho, ele trabalhava na mina de carvão, um trabalho terrível, quase que escravo, mas em teu trabalho, ele estava sempre cantando, estava sempre orando, estava sempre recitando a palavra de Deus, que ele guardava com muito afinco em seu coração. Na hora do almoço, ele pegava a Bíblia para ler, e ali devorava a Bíblia enquanto os amigos de trabalho estavam jogando cartas. Ele aproveitava o tempo dele, literalmente, né? Aquela palavra que o apóstolo Paulo diz, ele resumia, ele guardava o tempo, ele remia o tempo, essa é a palavra que fugiu, remia o tempo, não jogava o tempo fora, com bobagens, com banalidades. Quando chegava em casa à noite, cansado, depois de 12 horas de trabalho, não era 8 horas de trabalho como nós encaramos hoje, mas 12 horas de trabalho, ele não ia dormir, ele ia orar e ler a Bíblia. Evan Roberts gostava também de ler comentários bíblicos e livros de teologia. Tudo isso era banhado com muita oração. Ele dizia o seguinte, ou seja, Wesley Dowell, comentando sobre a vida de Evan Roberts, dizia que a oração era a influência mais poderosa em sua vida. Ele orava em casa, enquanto caminhava, e orava no trabalho. Certa vez o próprio Evan Roberts disse: podemos cantar a noite inteira sem que ninguém se converta, ou seja salvo. É a oração que faz a diferença, que salva e que traz o céu para o nosso meio. Ele conclui dizendo: orem, amigos, orem. Esse amado irmão, ele orou por mais de 13 anos, pedindo a Deus um mover para a sua nação, para que Deus enviasse um avivamento, para que algo acontecesse de inusitado. E os 13 anos de avivamento, de oração que Evan Roberts passou pedindo, foi respondida por Deus, porque Deus ouve a oração, Deus ouve um clamor. Através da nossa oração, do nosso jejum, podemos até não ver um avivamento generalizado em nossa cidade, mas com certeza haverá uma mudança na nossa casa, na nossa família, em nosso meio, na nossa igreja. Deus varreu aquela nação, amados, através desse servo, usado por Deus, porque ele orou, ele jejuou, ele se preparou. Num período de apenas 2 anos, cerca de 5 milhões de pessoas entregaram a vida a Jesus. Houve profundas reformas na sociedade daquela época. Os estádios de futebol ficaram vazios aos domingos, pois o povo tinha pressa de ir para a igreja e não para ir para um campo de futebol. Os teatros foram obrigados a cancelar os seus programas, pois as pessoas só buscavam as reuniões de oração. Eles não queriam mais trivialidades, eles não queriam mais entretenimentos mundanos. Os prostíbulos foram fechados, porque as prostitutas estavam se convertendo, entregando a vida para Jesus. As cadeias ficaram vazias, literalmente, pois ninguém mais praticava crimes. Imagine se isso acontecesse em São Gonçalo. Ah, meu Deus. Deus fez uma limpeza moral no país. Esse reavivamento ou avivamento curou aquela nação. Esse reavivamento irradiou-se para as universidades, e muitas outras nações também foram influenciadas pelo que Deus fez no país de Gales no início do século XX, em 1906, mais precisamente. Agora, por que eu disse no início que o que aconteceu em Nínive foi algo inédito e incomum? Por que eu disse isso? Simplesmente porque não houve nenhum preparo humano. Nenhum preparo humano houve para que acontecesse o que aconteceu naquela cidade. Jonas não jejuou. Ele podia até ter jejuado, ser um homem de jejum e oração, por outros propósitos. Mas, pelo contexto de todo o livro, Jonas não orou para que eles se convertessem. Não orou. Não orou. A pregação de Jonas foi seca.
A pregação de Jonas foi monótona, sem vida, isso dentro de uma perspectiva humana. Não vemos Jonas orando para que os ninivitas se convertessem, nem orando nem jejuando, e nem muito menos pregando uma mensagem avivada. Mas mesmo assim, Deus trouxe convicção de pecados àquele povo. Eles tiveram suas vidas transformadas e demonstraram isso com atitudes. A bem da verdade, que se dependesse de Jonas, aquela missão seria um fracasso total, se dependesse de Jonas. É por isso que eu falo que foi algo inusitado, incomum. Foi Deus querendo agir, porque Deus é soberano para agir. A regra de Deus trazer um avivamento é muita oração, muito jejum, muito arrependimento, muita consagração. Essa é a regra. Mas em Nínive aconteceu algo inusitado. Não houve o jejum, não houve oração, não houve uma pregação ungida, avivada. Simplesmente Jonas foi àquela cidade e disse: em 40 dias tudo aqui será subvertido. Todos vocês vão ser destruídos. Vocês vão para o inferno e ponto, acabou. Que mensagem dura. Não houve assim, tipo, olha, mas tem ainda um outro lado. Se vocês se arrependerem, se vocês buscarem a Deus, se vocês tomarem algumas atitudes, Deus talvez perdoe vocês. Não há, nas entrelinhas, em nenhum ponto desse livro, essa brecha para que o povo se convertesse. Mesmo assim, o povo se converteu. E o que os ninivitas fizeram, amados, como resultado da pregação de Jonas, foi visto pelo Senhor. As atitudes dos ninivitas foi contemplada por Deus, porque Deus vê. O homem pode não ver, mas Deus vê quando realmente nos arrependemos, nos convertemos e queremos a coisa certa. Deus vê. E é o que está no versículo 10 aí, do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. O interessante é que Deus viu antes o pecado dos ninivitas, no capítulo 1, versículo 2. Agora, ele vê o arrependimento e a fé deles. Nada passa, amados, desapercebido aos olhos daquele que nós teremos que prestar contas um dia. Deus vê o nosso pecado, mas vê também quando há arrependimento e firme decisão de consertar e de andar em santidade. Deus vê tanto o pecado como o arrependimento do homem. Deus viu os frutos do arrependimento dos ninivitas. Ele viu como eles se converteram, literalmente, de seus maus caminhos. Até porque o verdadeiro arrependimento vem acompanhado de atitudes. Vem acompanhado. Essas atitudes são vistas por Deus, porque quando nos arrependemos de coração, nós corremos do pecado. Mas por meio da fé, corremos para Deus. Pelo arrependimento fugimos da ira, a ira de Deus, e por meio da fé corremos para a graça. Agora, humanamente falando, o homem pode fingir que se arrependeu. Pode, humanamente falando. Mas Deus sabe quando a pessoa se arrepende de verdade. A promessa de 2 Crônicas 7,14, creio eu, não foi somente para o povo de Israel, mas é para todo aquele que tomar as atitudes devidas que esse versículo nos conclama, dizendo: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que os ninivitas fizeram como demonstração de seu arrependimento? Eis a questão. Se você ler capítulo 3, versículo 5 a 9, você vai ver que eles jejuaram, eles se humilharam, eles se converteram, eles abandonaram seus pecados. A Bíblia não descreve qual era o estilo de vida deles, mas eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Então havia tudo quanto é tipo de perversão naquela cidade, mas eles se converteram. E pelo fato dos ninivitas terem se convertido, Deus mudou de atitude para com eles. O juízo foi suspenso e a graça foi oferecida. Amados, tenham em mente isso. Sempre que um homem se arrepende de verdade, Deus muda o seu modo de agir para com ele. Deus muda. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sentença esteja declarada sobre a tua vida. Uma sentença de condenação, porque Deus é fogo consumidor. Mas quando há arrependimento verdadeiro, quando há choro, quando há quebrantamento, Deus muda.
Deus muda. E graças a Deus, porque Deus muda. Graças a Deus. Até porque a mudança de Deus passa pelo arrependimento do homem. Olha o versículo 10, parte B. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Qual era o mal que Deus tinha dito que faria aos ninivitas? A subversão da cidade. Deus anunciou, através de Jonas, que aquela cidade seria totalmente destruída. Eles seriam destruídos de modo repentino em 40 dias. O prazo já tinha sido estabelecido. Não haveria mudança se o povo não mudasse. Só que, nesse período, algo aconteceu. O povo creu na mensagem de Jonas. O povo creu, se arrependeu dos seus maus caminhos, se converteu ao Senhor de todo o coração. Então, diante do arrependimento humano, Deus suspende o juízo. Diante da mudança dos ninivitas, Deus muda de atitude. Diante do arrependimento dos ninivitas, Deus se arrepende do mal que tinha determinado que aconteceria. Veja que interessante. Olha Jeremias 18, versículos 7 e 8. Se você quiser depois anotar, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Deus falando assim: no momento em que falar contra uma nação, encontra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. A grande pergunta é: Deus muda ou não muda? Porque uma das doutrinas fundamentais da Bíblia é que Deus é imutável. Deus não muda. Mas lemos aqui textos que mostram que Deus muda. Deus se arrependeu, Deus mudou. Deus se arrepende ou não se arrepende? Existem várias referências bíblicas que encontramos a chamada doutrina da imutabilidade de Deus, ou seja, textos que dizem que Deus não muda. Eu vou citar alguns, por exemplo. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? 1 Samuel 15, 29 também diz: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. E no versículo, acrescenta no capítulo 13, versículo 8, de Hebreus ainda, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por fim, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, que não muda, com sombras inconstantes. Então, a Bíblia afirma de uma ponta a outra que Deus é imutável, mas o versículo que lemos diz que Deus se arrependeu, ou seja, Ele mudou de atitude. Como explicar isso? Aí muita gente lê esses textos e diz: está vendo? A Bíblia não é 100% correta, a Bíblia é imperfeita, a Bíblia contém erros, contradições. Eu gostei do que Isaltino Filho diz. Ele diz que o verbo hebraico para arrependeu é narim, que na Septuaginta é traduzida por metanoem, que é o mesmo termo para designar o arrependimento do pecador, conforme empregado no Novo Testamento. Ou seja, o verbo arrepender-se em português traz uma ideia de mudança de comportamento de pior para melhor. Mas o verbo niham, que é usado aqui constantemente para Deus se arrepender, revela a decisão de agir de outro modo ou mudar de ideia. Então, o fato de Deus mudar de ideia aqui não representa um fracasso divino, mas revela seu sincero desejo de ser coerente com a sua própria natureza imutável. É claro que Deus não se arrepende como um pecador, pois não tem pecado e não tem do que se arrepender. A palavra arrependimento, quando se refere a Deus, é o que conhecemos como antropopatia. É quando atribuímos a Deus sentimentos humanos para facilitar a compreensão do que está sendo falado, simplesmente. É atribuir a Deus sentimentos humanos
Deus muda de atitude quando o homem muda o seu comportamento. Moralmente, Deus não tem do que se arrepender. Deus mudou o modo de tratar Nínive, porque Nínive mudou a sua conduta diante dele. Aquela cidade se converteu ao Senhor. Deus reage às nossas reações, às nossas ações, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. Ele é justo e pune o pecado, mas lado a lado com a sua santidade, caminha também a sua misericórdia. E ele aceita o arrependimento humano e, consequentemente, se arrepende quando o homem muda. Que bom que Deus se arrepende. Que bom que Deus muda. Isso é sinal do seu amor. Que bom que Deus suspende o castigo prometido, amado, quando vê arrependimento sincero. Se não fosse assim, a nossa situação individualmente aqui seria aterradora, terrível, vamos abreviar. Seria uma situação caótica. Essa é uma mensagem para nós. Existe esperança para os homens. Há esperança para cada um de nós, pois Deus vê o nosso arrependimento. Deus vê quando realmente queremos abandonar aquilo que está nos afastando dele. Ele sabe. O Dr. Strong diz em seu comentário sobre o arrependimento o seguinte, ele diz assim: a santidade imutável de Deus requer que ele trate os maus de uma maneira diferente da maneira que trata os justos. Quando os justos se tornam maus, o modo de Deus tratá-los é modificado. O sol não é inconstante ou imparcial, porque derrete a cera e endurece o barro. A mudança não é devida ao sol, mas aos objetos que recebem o seu calor. Então, como você recebe? Muitas vezes, a convicção de pecados através do Espírito Santo. Você se amolece ou se endurece? Você se volta para Deus em arrependimento ou você se endurece mais ainda e se afunda mais e mais no pecado? Eis a questão. Então, o capítulo 3, amados, termina de maneira brilhante. O capítulo 3 termina de maneira esplêndida. O povo se arrependeu de seus pecados e Deus perdoou. Eles buscaram a face de Deus e encontraram. Eles esperaram que Deus mudasse da ira para a misericórdia. E foi justamente isso que aconteceu. E interessante é que, se esse livro tivesse terminado no capítulo 3, com certeza Jonas seria considerado o maior profeta de todos os tempos, o maior evangelista da história. E eu não estaria falando mal dele aqui, certo? Em certo sentido falando mal. Afinal, pregar uma mensagem que levou milhares de pessoas a se arrepender e a se voltar para Deus com arrependimento é uma grande realização. Deus, porém, sonda os corações e Ele sabe que é possível alguém fazer a coisa certa com uma motivação errada. É possível obedecer sem alegria. É possível ser uma bênção para os outros, sem, ao mesmo tempo, usufruir dessa bênção para si mesmo. E foi o que aconteceu com Jonas. E o capítulo 4 que nós lemos começa com Jonas irado e descontente. Por quê? Porque Deus perdoou os ninivitas. Ele fica triste porque Deus perdoou aqueles para quem ele pregou. Que coisa, né? Ele fica irado só porque Deus suspendeu a sua ira. Ele quer morrer só porque Deus concedeu vida para os ninivitas. Ele ficou extremamente irado só porque Deus suspendeu o juízo e não quis destruir a cidade, como resultado da sua própria pregação. Jonas ficou desgostoso por causa da bondade de Deus. Olha no versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Na Bíblia, versão Almeida, século 21, diz que Jonas ficou extremamente contrariado e furioso. É mais do que irado. Contrariado e furioso. Crente ruim. A gente sempre brinca aqui. Crente ruim. Lutero costumava chamar de Jonas de um santo esquisito. E realmente ele é um santo esquisito, né, mano? Era um profeta de Deus. Teve profecias no Antigo Testamento que se cumpriram na batata. Ele conhecia profundamente a Bíblia,
mas ele era um santo esquisito. Mas tantos santos esquisitos existem também no século XXI, né? Cada um de nós somos uns santos esquisitos também. Jonas deve ter sido o único pregador da história que ficou triste com seu sucesso. O único que ficou triste porque seus ouvintes se converteram. O único pregador da história que ficou extremamente furioso, só porque Deus foi bondoso. Ele ficou irado, não com seu fracasso, mas com seu sucesso. E ficou irado, diz a palavra. O hebraico original fala em queimar. Ele ficou queimando por dentro de ira, cheio de ódio, porque Deus havia realizado uma grande obra de salvação numa cidade totalmente promíscua. Quais verdades podemos aprender com tudo isso, amados? Primeiro, o exclusivismo é algo danoso para a vida espiritual. Exclusivismo. Jonas era exclusivista. Para ele, a salvação era somente para os judeus e não tinha mais espaço para ninguém. Só cabia na mentalidade de Jonas salvação para judeu. Ele queria a salvação de Israel e literalmente a condenação da Síria e, por assim dizer, de Nínive. Jonas morreu, mas o seu exclusivismo doentio continua ainda em nossos dias, infelizmente. Os fariseus na época de Jesus pensavam como Jonas. Para eles, os ímpios eram somente combustível para esquentar um pouco mais o fogo do inferno. Jesus confrontou essa classe religiosa dizendo que Deus amou o mundo, não os judeus somente, amou o mundo todo e enviou Jesus para salvá-los. Ou seja, a salvação está ao alcance de todos os povos, línguas, nações, tribos, é para todos. Certa vez Jesus disse que a salvação vinha dos judeus, lembra disso? Mas nunca afirmou que a salvação era exclusividade dos judeus. Nunca disse. Lá em João 4, 22 a 23, Jesus disse o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mais uma vez, a salvação veio dos judeus, pois Jesus era judeu, e ele é o Salvador, mas não era exclusividade dos judeus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Não é uma frase minha, é uma frase de Spurgeon, que diziam ser calvinista, mas de calvinista ele tinha pouco. Um evangelho de cartas marcadas, que coloca uns no inferno e outros no céu, sem poder de escolha, é incoerente, inconsistente com um Deus que é amor, um Deus que vai julgar cada um segundo as suas obras, um Deus que diz que cada um de nós prestaremos contas de nós mesmos. Jesus era chamado de amigo de pecadores. Ele comia com publicanos e prostitutas, não se envolvia em seus pecados, mas estava ali para ser luz, e a luz só brilha onde está escuro, né? A luz não brilha quando está tudo claro, pouquíssimo. Aqui temos luz, mas se apagar a diferença vai ser pouca, mas a luz geralmente brilha na escuridão. Certa vez, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus o seguinte: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, na concepção do nosso Salvador, não havia uma classe ou uma casta especial para ser salva. Jesus veio chamar todos ao arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, conclama a igreja a pregar em todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Só que o exclusivismo não se limitava somente aos fariseus da época de Cristo. Não. Até a igreja primitiva, em seus primórdios, errou nessa questão. Infelizmente, depois de batizar Cornélio, Pedro teve que se justificar com a igreja de Jerusalém, pois eles tinham dificuldades de entender que os gentios também
poderiam ser salvos. Eles não aceitavam isso. Para eles, ainda a salvação, o batismo com o Espírito Santo, é só para os judeus. A verdade, amados, é que esse exclusivismo não morreu com o tempo, pois continua vivo em nossos dias. E quando se estuda seitas e heresias, descobrimos que uma das suas marcas é justamente o exclusivismo. Toda seita, toda heresia, todo grupo sectário que ronda pelo mundo afora, eles se acham os donos da verdade e os únicos loteadores do céu. Só tem vaga para aquele grupo, para mais ninguém. Para eles, a salvação pertence somente a seu grupo seleto, os iluminados, os caras. O slogan das seitas é: fora da organização não existe salvação. Fora da organização não existe salvação. Interessante que Jonas não pertencia a uma seita. Jonas não era um sectário, mas pensava exatamente assim, que a salvação era só para o seu povo. Existem igrejas evangélicas que pensam assim, existem pastores que pensam assim, existem crentes que pensam assim, e mais, existem crentes que ficam tristes quando o vizinho que era traficante se converte. Existem crentes que ficam irados quando uma prostituta abandona a sua vida imoral e Deus perdoa, lava, e depois Deus levanta essa pessoa para pregar o evangelho e a pessoa fica irada. Não é? Um santo esquisito. Muitos acham que a salvação está confinada a seu grupinho seleto. Dizem que fora da denominação a que ela está, não existe salvação. Dizem que só eles pregam a verdade e mais ninguém. Se consideram melhores que os demais, achando que todos estão perdidos e só eles estão na verdade. É um pensamento perigoso, perigosíssimo. Para Jonas, a salvação era só para os judeus. Ele considerava a Síria apenas um inimigo perigoso a ser destruído, e não um grupo de pecadores que precisava se arrepender. Que Deus nos guarde disso. Amém? A salvação é muito mais abrangente do que o nosso grupo aqui. Deus tem ainda mais de 7.000 espalhados pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus, e graças a Deus por isso, porque Deus não é limitado, Ele é ilimitado e poderoso. A segunda verdade que eu quero destacar, amados, no texto que nós lemos, é que conhecer a Bíblia não basta, é preciso praticá-la. Não basta conhecer a Bíblia. Jonas capítulo 4, versículo 2, olha só que interessante a oração de Jonas. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, Jonas era um teólogo, era um conhecedor profundo da palavra. Ele tinha a palavra de Deus na ponta da língua, aqui, nessa oração em que ele reclama de Deus, por Deus ser bondoso. Ele cita de cor Êxodo 34, versículos 6 e 7, que também foi uma oração feita por Moisés, quando recebeu as tábuas da lei. Lá nessa oração de Moisés diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guardas a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, logo aqui no versículo 1, parte A, ele está citando, aqui é literalmente o mesmo versículo que Jonas citou lá na frente. Jonas conhecia a sua Bíblia, ele conhecia e podia citá-la, mas a bem da verdade, cá para nós, só o fato de alguém conhecer, alguém citar a Bíblia, não garante que ela esteja agradando a Deus. Até porque o diabo, ele cita a Bíblia de cor e salteado, conhece a Bíblia mais do que todos nós juntos aqui, totalmente. Ele citou a Bíblia, lembra? Para o Senhor Jesus no deserto da tentação. Só que Jonas quis usar
própria palavra de Deus para justificar sua rebelião. Ele quis usar a Bíblia para justificar o seu erro. Ele era, amados, infelizmente, um ortodoxo, tinha muito conhecimento na cabeça, mas ele era cruel e sem sentimentos. Ele citou a Bíblia, mas não regia sua vida pela Bíblia, nesse contexto aqui, porque ele conhecia que Deus era misericordioso, mas ficou irado porque Deus usou de misericórdia. Isaltino Gomes diz que, infelizmente, a Igreja de Cristo tem gente assim em seus arraiais, gente que conhece a Bíblia, que sabe usá-la para defender suas posições, mas que não pauta a sua conduta por ela. Misericórdia, que Deus nos guarde disso, né? Saber citar na ponta da língua, igual aquela irmã que eu citei na última mensagem, que já tinha lido a Bíblia 208 vezes, né? É bênção, temos que ler mesmo, mas que nós venhamos pautar a nossa vida por aquilo que nós lemos. E eu já vi pessoas usando a Bíblia para defender tanta coisa errada. Eu já vi pessoas usando a Bíblia para defender o adultério. Vai e adultera. Né? Quem já não viu esse vídeo aí na internet viralizando? Eu já vi pessoas usando a Bíblia para defender o racismo. Já usando a Bíblia para defender o racismo, dizendo que a marca de Caim era cor negra. Olha que coisa absurda, gente. Eu já vi gente usando isso. Eu já vi pessoas usando a Bíblia para defender o comunismo. Eu já vi pessoas usando a Bíblia para ensinar o batismo pelos mortos. Ou seja, que é possível alguém que morreu ser salvo simplesmente porque algum parente vivo se batizou em nome do falecido. Isso é uma prática comum dentro dos mormons. Usam a Bíblia para defender os seus pontos heréticos. Eu já ouvi e muito pessoas ensinando que a salvação é por obras, usando a Bíblia. Que basta uma pessoa ter amor no coração e atitudes que demonstram esse amor para ir para o céu. Basta amar, você vai ser salva. Mas a Bíblia é bem direta quanto a esse assunto quando diz, em Efésios 2, versículo 8 a 10, o quê? Pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados, salvos para fazer, e não somos salvos por fazer. Jonas conhecia a Bíblia, mas usou a Bíblia fora do contexto, se irou com Deus. Cuidado, amados. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, mas cuidado com o contexto geral da Bíblia, para você não fazer uma salada de frutas, né? E ensinar bobagem. A terceira verdade que eu destaco no texto que nós lemos é que tem orações que não devem ser feitas. Orar é bom, mas do jeito que Jonas orou não é bom não. E orou ao Senhor, olha aí, versículo 2 do capítulo 4, e disse, nós já lemos o que ele disse, nós somos ensinados pela palavra de Deus que realmente precisamos orar sem cessar, somos ensinados que a oração é um dever, e precisa também ser um prazer, mas a bem da verdade, existem orações que não devem ser feitas, tem horas que é melhor ficar quieto, do que orar errado, orar mal. Tiago chega a dizer para seus leitores, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres, orações egoístas. Jonas aqui estava orando, mas orando mal. Na verdade, Jonas não gostava de orar, ele não tinha prazer na oração, pelo menos dentro de um contexto bíblico, e eu não posso julgar Jonas por toda a vida dele, porque a Bíblia fala pouco dele, só nesse livro e em outra referência no segundo livro de Crônicas, ou Reis. Então não posso julgá-lo, mas dentro do contexto geral da Bíblia, ele orou apenas 2 vezes. Orou a primeira vez para buscar o socorro divino. Ele queria o socorro, orou na barriga do peixe. E agora ora de novo para reclamar de Deus. 2 vezes só ele ora. Warren Wiersbe diz que a segunda oração de Jonas foi muito diferente da primeira, tanto em conteúdo quanto em intenção. Sua primeira oração foi fruto de um coração quebrantado, mas sua segunda oração veio de um coração cheio de raiva e ódio. Em sua primeira oração, ele pediu a Deus que o salvasse, pois ele estava em angústia. Deve não ser nada agradável estar dentro da barriga de um peixe, cheio de algas. Então, em sua primeira oração, pediu a Deus que o salvasse, mas em sua segunda oração, pediu que Deus o matasse. Ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, o ventre do peixe.
e fez a pior das orações no melhor dos lugares, em Nínive, onde Deus estava operando maravilhas. Deus realizando milagres tremendos, e Jonas irado e orando mal. E nessa oração, Jonas abriu o coração e revelou o motivo da sua fuga para Tarsis. Por que ele estava fugindo? Ele não quis pregar inicialmente em Nínive, amados, por uma questão teológica. Ele conhecia Deus. Ele sabia também que se os ninivitas se arrependessem, se eles se voltassem para Deus, o juízo seria anulado, a nação seria perdoada, e ele seria talvez taxado também de um falso profeta. Você falou que ia ser destruída e não foi destruída. Você falou e não se cumpriu. Talvez isso passasse pela cabeça desse profeta. Mais um detalhe: se os ninivitas não fossem destruídos, mais à frente os assírios destruiriam Israel. Talvez tudo isso devia estar fervilhando na cabeça desse profeta chamado Jonas. E nessa segunda oração, Jonas revela o motivo da sua fuga para Tarsis e por que ficou irado com a conversão dos ninivitas. Agora, o que Jonas sabia a respeito dos atributos morais de Deus? Ele sabia muitas coisas. Como já disse, ele conhecia a Bíblia. Ele era um teólogo. Ele era um profeta. Deus honrava a palavra dele em algumas profecias, mas ele conhecia profundamente a palavra, por mais que ele tenha usado aquele contexto de forma errada. O que ele sabia a respeito dos atributos morais de Deus? Primeiro, Jonas sabia que Deus, sendo compassivo e misericordioso, poderia perdoar os ninivitas. Olha no versículo 2 aí. Pois eu sabia que tu és compassivo e misericordioso. Irmãos, por ser Deus misericordioso e compassivo, é que nós não somos consumidos. E o próprio Jonas não foi consumido. Porque você vai ver uma paciência, uma longanimidade de Deus tão grande na vida desse homem. Tão grande. Deus constantemente tem suspendido o castigo que merecemos e nos dado o quê? O seu perdão, a sua misericórdia. E foi exatamente isso que Deus fez com os ninivitas. Deus suspendeu o juízo. Por isso Jonas fugiu para Tarsis, pois não queria que seus inimigos experimentassem a misericórdia divina. Misericórdia essa que ele havia experimentado. Ele usufruiu da misericórdia, porque ele foi restaurado, Deus deu mais uma chance para ele, ele foi jogado no mar, engolido por um peixe por misericórdia de Deus, sobreviveu de maneira milagrosa. Deus foi misericordioso com ele, mas agora ele não quer misericórdia para os outros. Segundo, Jonas sabia que Deus era longânimo com o pecador. Olha, versículo 2 ainda. Pois eu sabia que tu és um Deus longânimo. O mesmo Jonas, como eu disse, que havia experimentado antes a longanimidade de Deus quando fugia para Tarsis, agora reclama porque Deus é longânimo. Longanimidade, amados, fala exatamente disso, de uma paciência ao extremo. E Deus não é paciente, mas se Deus não fosse paciente, a nossa nação já tinha sido destruída. O planeta já tinha sido destruído. Deus é longânimo. Se por um lado Deus se ira com facilidade, por outro lado, ele é muito paciente com os pecadores. E eu não estou falando isso para que, então já que Deus é tão paciente, então eu vou meter o pé na jaca, vou aproveitar que o carnaval é semana que vem, aí depois eu volto. Pense assim, não, irmão. Em nome de Jesus, pode não haver volta. Deus se alegra ao ver um pecador arrependido e espera com paciência a sua volta. Deus se alegra. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é o quê? Longânimo para convosco, para comigo, para com você, não querendo que alguns se percam, não querendo que alguns vão para o inferno, mas senão que todos venham a se arrepender. Terceiro, Jonas sabia que Deus era grande em benignidade. Grande. Não era só benigno, mas grande em benignidade. Deus não é somente bom, mas grande em bondade. Ele não é somente benigno, mas grande em benignidade.
A benignidade, amado, de Deus é a sua disposição de nos tratar com imerecida bondade. Imerecida, não merecemos. Mesmo sendo justificados, mesmo estando na casa de Deus, mesmo estando buscando a Deus, não merecemos. A benignidade de Deus é a sua disposição de nos tratar com imerecida bondade. Até porque a causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele ama o mundo inteiro não porque este mereça seu amor, mas porque é grande a benignidade. Nós não merecemos. O amor de Deus é inexplicável. O fato de Jesus ter morrido por mim não me torna especial, não me torna importante, mas exalta a bondade e o amor de Deus. Ah, Jesus morreu por mim, então eu sou muito especial. Não. Se a gente inverter isso, a gente vai cair para o humanismo. Deus me ama, amém, eu creio no amor, mas eu não sou merecedor. Eu continuo ainda sendo indigno desse amor. Por mais santo, por mais que eu ore e jejue, e por mais que eu me afaste de tudo quanto é tipo de pecado. Escandaloso ou pecado bonitinho. Quarto, Jonas sabia que Deus se arrepende do mal. Ainda no versículo 2, na parte C ou D, por aí. Eu sabia que tu te arrependes do mal. Então, como já disse antes, o arrependimento de Deus é uma figura de linguagem chamada antropopatia. É atribuir a Deus sentimentos humanos. Deus não comete erros nem enganos. Quando, porém, o pecador, ou até o santo pecador, aquele que está na igreja, ele é justificado, mas quando ele erra, mas quando ele se converte de seus maus caminhos, Deus suspende o castigo e lhe dá a graça. Então essa mudança de Deus, ou esse arrependimento de Deus, essa mudança que Deus tem, é chamada na Bíblia de arrependimento, que é um sentimento humano atribuído a Deus. Deus não se arrepende quando o homem, Deus se arrepende quando o homem se arrepende. Olha que frase interessante. Deus se arrepende quando o homem se arrepende. Deus prefere perdoar do que castigar. Ele prefere restaurar o ser humano do que abandonar. Mas, sendo Deus o justo juiz, a sua justiça exige que ele puna, que ele castigue, que ele abandone, quando os homens vivem em rebelião e em pecado. Porque Deus é justo. Quando o homem, porém, se arrepende de sua rebeldia, quando o homem, porém, se arrepende de seu pecado, Deus pode suspender o juízo. Simplificando, amados, já estou concluindo, simplificando, quando os homens mudam, Deus muda. Porque o homem é livre. E graças a Deus por essa liberdade. Quando os homens se arrependem de seus pecados, Deus se arrepende das suas ameaças justas. O juízo está para vir, mas se você mudar com as suas atitudes, é claro, amados, eu não estou aqui também enfatizando o humanismo, porque o homem ele é totalmente livre, não, ele é convencido pelo Espírito Santo, mas ele tem que deixar se convencer. Eu falo isso porque tem pessoas que são convencidas pelo Espírito Santo, mas elas mesmas não se deixam convencer, elas insistem no erro. Deus não tem prazer na morte do perverso, pelo contrário, ele se deleita antes na misericórdia. Ele tem prazer em suspender o mal e oferecer a salvação. Então, concluindo, por Jonas conhecer todos esses atributos morais de Deus, ele fugiu, meteu o pé, em vez de ir para Nínive. Aqui agora estamos destrinchando os motivos da sua fuga. Ele vai para Tarsis, para o fim do mundo, lá para o sul da Espanha. Ele sabia plenamente que se ele tivesse ido à cidade de Nínive e pregado contra ela de boa vontade, mas ao mesmo tempo a cidade inteira se arrependesse, Deus suspenderia o castigo, seria misericordioso, seria bondoso, se arrependeria do mal que tinha dito que faria e não ia fazer. Jonas sabia disso. Jonas não queria isso. E Jonas termina a sua oração pedindo a morte, só porque os ninivitas receberam a vida. Olha o versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O interessante aqui no capítulo 3, Jonas ora por sua vida, mas no capítulo 4, ele ora por sua morte. Muitos
ao enfrentarem a morte, querem viver, mas enquanto estão vivos, querem morrer. Né? É algo... Quando você, amado, está de frente com a morte, é uma sensação estranha, horrível. E eu passei por isso semana agora. Eu vi a morte, não foi bala perdida, não foi nada disso. Em casa, eu senti fui ao banheiro, senti uma queimação de baixo para cima, e comecei a desfalecer, queimar, arder, falta de ar, suor intenso. Eu pensei que estava infartando, dando AVC, eu não sei quais os sintomas desses problemas. E ali, eu falei, meu Deus, é uma sensação horrível, desespero total. E eu chamei Biana, e ali eu comecei, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, cria em mim um coração puro. Você começa a orar e se consertar com Deus, sei lá, Senhor, tem alguma coisa pendente ainda, me prepara, porque eu acho que eu estou indo. E você, quando está numa situação dessa, você quer viver, você quer, de toda maneira, voltar a si. E é algo desesperador. É pior, essa situação foi pior para mim do que ter sido sequestrado por 3 bandidos há uns anos atrás. Com os 3 ali dentro do carro, ter que fazer uma fuga com eles. Foi pior. Porque eu não conseguia respirar, o pensamento estava lúcido, mas o corpo não correspondia, falava coisa com coisa, as mãos, os pés não obedeciam. Graças a Deus que meu filho, estava em casa e pôde me socorrer, levar para o médico, e até hoje eu não sei o que eu tive. Não teve diagnóstico, não teve nada. A suspeita é crise de ansiedade. A suspeita, porque foi os mesmos sintomas que meu filho teve. Então, não sei se você já teve isso, mas é algo terrível, eu espero não ter mais. Então, ao enfrentar a morte, muitos querem viver, mas quando se deparam com os problemas da vida, com as lutas, com as preocupações, com a falta de dinheiro, muitos querem até morrer. O mesmo Jonas que foi beneficiado com os atributos de Deus, ele foi beneficiado com a misericórdia, com várias oportunidades. Agora ele pede o quê? A morte, só porque Deus aplicou os seus atributos morais aos ninivitas, dando perdão e salvação. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que 2 razões motivaram Jonas a pedir a morte. Primeiro, a sua reputação. Ele estava muito preocupado com a sua reputação também. O texto em si não diz, amados. Aí, geralmente, os comentaristas têm que viajar um pouco, conjecturar. Existem conjecturas, suposições que elas não ferem o princípio bíblico, mas dá-se a entender que Jonas estava um pouco preocupado com a sua reputação de profeta. Jonas anunciou o juízo, e o resultado foi o quê? Salvação. Ele pregou condenação, e o resultado foi absolvição. A sua reputação de profeta estava, talvez aqui, abalada. Anunciou uma coisa e aconteceu outra. A mesma coisa uma pessoa se levantar, eis que você vai ter um filho homem, bota o nome de Mateus, aí nasce uma mulher, a menina, mulher não, feio, né? Nasce uma menina, imagina, né? Jonas não atentou para o fato de que a mensagem de Deus sempre abre ao pecador a porta da esperança. O juízo só vem sobre aqueles que permanecem em seus pecados, mas a graça é sempre oferecida aos que se convertem ao Senhor. E graças a Deus por isso. Segunda razão para Jonas pedir a morte, o seu nacionalismo idolátrico. O amor de Jonas pela sua pátria estava suplantando o seu amor por Deus e pelo próximo. Suplantando, literalmente. Seu amor por Israel era um amor distorcido e desproporcional. A Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Jonas preferia bater de frente com Deus e entregar-se a uma missão que colocaria em risco a sua nação. Na mente de Jonas, concluindo, finalmente, a salvação dos ninivitas era a mesma coisa que o fracasso político de Israel. Amém, amados? Guarde essa mensagem, é a conclusão. Semana que vem, ou na próxima semana, ou na próxima oportunidade, estaremos concluindo esse livro para a glória de Deus. Peço as orações dos irmãos em relação ao próximo livro. Estava pensando em Mateus, pedi a sugestão do pastor Alan, disse que ia ficar muito longo, realmente, e tem textos ali que são difíceis, que eu me senti totalmente incapaz. Então, estou pensando, esperando em Deus uma resposta, em começar a primeira epístola de João, se assim Deus confirmar. Amém? Vamos estar orando, vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças
por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, Senhor, como nós aprendemos, Pai, com o erro dos outros, principalmente com o erro de Jonas, em muitas situações aqui, Pai. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, Senhor. O tolo não aprende nem com seus próprios erros. Guarda-nos, Senhor, da tolice e ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a Tua palavra, dá-nos entendimento, mas conhecer de forma saudável, Pai, que venhamos aplicá-la de maneira correta, que não venhamos, Senhor, distorcer a Tua palavra de maneira nenhuma, para defender nenhuma prática, Senhor, imoral, para defender nenhuma prática errada, contrária à Tua palavra, dentro do contexto geral, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Senhor, cria em nós um coração puro, traz, Senhor, em nossa geração um avivamento, Pai. Manifeste a Tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor, assim como o Senhor fez lá na cidade de Florença, Senhor, no século XV. Pai, na instrumentalidade daquele pregador, Senhor, Jerônimo Savonarola, Pai, que foi um instrumento usado por Ti, Senhor, mesmo estando dentro de uma igreja que estava corrompida, mas ele foi usado por Ti, Senhor, para trazer um avivamento. Senhor, um avivamento esse que foi precedido de oração, de jejum, de clamor, de humilhação, Senhor, de pregação dura da Tua palavra, sim, porque Ele era muito duro, Senhor, Ele confrontava o povo com seus pecados, e o povo saía muitas vezes do culto, Senhor, aturdidas, saíam ali, Senhor, cabisbaixos, chorando, Senhor. Usa-nos também para a Tua glória dessa maneira, Senhor, como o Senhor fez também no século XX, Senhor, na vida de Evan Roberts, Pai, que um avivamento veio sobre o país de Gales. Pai, cremos que o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, cremos que o Senhor, quer também trazer um avivamento, Senhor, para a nossa cidade aqui de São Gonçalo, em que a imoralidade, em que a promiscuidade, em que a violência está campeando de maneira terrível, Pai. Tem misericórdia, Pai, usa-nos, levanta-nos, ajuda-nos, Senhor, a pagar o preço da oração, do jejum. Senhor, abrir mão, Senhor, de um almoço, abrir mão de um café da manhã, para estar buscando a Tua face, Senhor, para estar orando, Senhor, para estar, Senhor, como o Evan Roberts fazia, Senhor Deus. Eu uso ele como exemplo, que ele aproveitava cada momento, ele remia o tempo, Pai, em buscar a Tua palavra, na hora do almoço, onde todos estavam ali dormindo, outros jogando cartas, ele estava ali, Senhor, se alimentando da Tua palavra. No pouquinho de tempo que ele tinha, ele não estava de tempo integral, Senhor, na Tua obra, mas estava trabalhando 12 horas por dia, num trabalho terrível. Mesmo assim, ele valorizava os poucos momentos. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar, a valorizar, Senhor, os pequenos momentos que tivermos para buscar a Tua palavra, para estarmos orando, para estarmos louvando, Senhor, mesmo que baixinho no nosso trabalho. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa o nosso domingo, abençoa o nosso almoço, abençoa o culto dessa noite. Usa, Senhor, com poder e graça, Senhor, o pregador, que ele seja mais uma vez um canal de bênção em Tuas mãos, Senhor. Fica conosco, cobre-nos com o sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a vencer cada prática pecaminosa, que possamos, Senhor, dia após dia, Senhor, andar conforme aquela palavra, Senhor, de Provérbios 4, que diz que a luz do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém.